Se você está com o financeiro da sua empresa apertado ou sente que precisa organizar isso antes que vire um problema maior, o motivo mais comum para isso acontecer é a ordem errada. A maioria dos pequenos empreendedores começa controlando gasto, cortando despesa, tentando economizar mais, quando ainda nem sabe se a empresa dá lucro de verdade. Você gasta energia no lugar errado e o problema continua. E este conteúdo não é sobre planilha bonita nem sobre ferramenta cara, é sobre o raciocínio estratégico por trás da ordem certa de pensar o financeiro de uma pequena empresa. Porque o problema normalmente não é falta de organização, é organizar as coisas na ordem errada. Antes de qualquer ferramenta, uma pergunta que vem primeiro que todas as outras. Controlar a entrada e saída do dinheiro da sua empresa é indispensável, isso não está em discussão. O erro é achar que só isso já resolve o financeiro. O controle produz informação, mas o que resolve o problema é interpretar essa informação na ordem certa. E antes de perguntar se a empresa dá lucro, existe uma pergunta ainda mais básica. Você tem informação confiável o suficiente para responder isso? Por exemplo, as vendas e custos registrados, dinheiro pessoal separado do da empresa, enfim. Sem essa base, nem faz sentido perguntar sobre lucro, porque qualquer resposta vai ser um chute. Então, com essa base resolvida, sobra a pergunta central. Essa empresa dá lucro de verdade ou só parece dar? Muita gente confunde ter dinheiro em caixa com ter lucro, e são coisas bem diferentes. Dá pra ter caixa cheio no mês e estar perdendo dinheiro sem perceber, assim como dá pra estar com caixa apertado num negócio que, no fundo, é lucrativo. Sem responder essa pergunta primeiro, qualquer estrutura financeira pode até parecer organizada, mas não vai mostrar o que realmente importa. Isso explica também porque tanta gente monta uma estrutura financeira correta, no papel, planilha organizada, categorias bem definidas, e ainda assim continua sem entender se o negócio está indo bem. É por isso que a ordem importa. Cada etapa existe para responder uma pergunta. Se você pula a primeira, as próximas perdem o sentido. O primeiro passo é separar o que é seu do que é da empresa, e o motivo vai além da organização. Se o dinheiro da empresa e o seu dinheiro pessoal estão misturados, você não tem como responder a pergunta do lucro, porque você deixa de saber o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro seu. Isso não é só desorganização, é a raiz de decisões erradas. Você acha que está indo bem porque tem dinheiro sobrando, mas não sabe se esse dinheiro é lucro real ou se é só caixa que ainda não foi comprometido com a conta que está por vir. Dessa forma, abrir conta PJ, pessoa jurídica, separada da sua pessoa física, resolve isso na prática, mas o passo seguinte é o que realmente estrutura. Definir o valor fixo mensal que você retira do negócio para viver, o prolabore, que de forma bem simples é o salário do dono ou dona do negócio. Não existe um valor certo. Em geral, o prolabore deve refletir quanto custaria contratar alguém para fazer o trabalho que você faz na empresa. Comece com um valor realista, que não sufoque o caixa e ajuste conforme o negócio cresce. O ponto central aqui não é o valor em si, é o hábito. Sem o número fixo, a tentação de tirar dinheiro do caixa sempre que aperta nunca desaparece. E aí, a separação das contas perde o sentido de novo. Vale reforçar que definir prolabore não é só disciplina financeira, é também o que te obriga a enxergar a empresa como algo separado de você. Enquanto você trata o caixa do negócio como uma extensão da sua própria carteira, cada decisão fica emocional. Corta aqui porque esse mês está apertado para mim, investe ali porque sobrou uma grana. Com o valor fixo definido, a empresa passa a ter vida financeira própria e as decisões deixam de depender do seu humor financeiro pessoal daquele mês. Muitas vezes essa confusão nasce lá atrás, de uma expectativa que não bateu com a realidade desde o início. A ideia de ter um negócio próprio traria dinheiro mais fácil ou mais rápido do que na prática costuma trazer. É um dos pontos que abordo no nosso e-book Empreendedorismo Sem Mitos, que desmistifica as principais armadilhas do empreendedorismo, na prática e com exemplos reais. Se você quiser entender melhor de onde vêm essas expectativas mal calibradas, deixei o link aqui na descrição, combinado? O segundo passo não é cortar gasto, é entender se a empresa dá lucro antes de mexer em qualquer despesa. Isso inverte a lógica mais comum. A maioria, quando sente o dinheiro apertado, corta gasto primeiro e só depois olha se aquilo resolveu. O problema é que cortar sem entender a origem pode até piorar as coisas. Às vezes, o gasto que parece dispensável é o que gera retorno que sustenta o negócio. Então, antes de cortar, o que importa é entender a margem de lucro. Quanto sobra de cada venda depois de descontar o custo direto daquele produto ou serviço. Faturamento é vaidade, margem de lucro é realidade. O importante não é o faturamento, mas quanto sobra de cada venda. Essa resposta muda o diagnóstico. Se a margem é baixa, o problema provavelmente está no preço ou no custo. Se a margem é boa e o caixa continua apertado, vale olhar para o fluxo de caixa, que é o próximo passo. Isso evita um erro comum, tentar resolver um problema de margem cortando despesas. Se o preço não cobre os custos com folga suficiente, nenhum corte de despesa vai resolver a causa do problema, por exemplo.
terceiro passo é entender o fluxo de caixa como termômetro, não como planilha de anotação. Fluxo de caixa não é só registrar o que entra e sai, isso é só o dado bruto. Para quem não conhece o termo, fluxo de caixa é o controle de tudo que entra e sai de dinheiro na empresa. Vendas, pagamentos de fornecedores, contas, salários, aluguel, compras, estoque, enfim. É o saldo em movimento do seu negócio. O que importa de verdade é entender o descompasso entre quando o dinheiro entra e quando ele sai. É perfeitamente possível ter um negócio lucrativo no papel e ainda assim quebrar por falta de caixa. Porque, por exemplo, a venda foi parcelada em 3 meses, mas a conta do fornecedor vence em 30 dias. Esse descompasso é o que aperta o caixa, mesmo quando a margem está saudável. Logo, entender esse ritmo, o que entra, o que sai e principalmente quando, é o que permite antecipar se vai faltar dinheiro antes que falte de verdade, e negociar prazo com fornecedores ou ajustar condições de pagamentos com clientes antes que vire emergência. Isso é diferente de simplesmente anotar gasto no aplicativo, é usar o fluxo de caixa para prever, não só para registrar o que já aconteceu. O quarto passo é o capital de giro como reserva estratégica, não como dinheiro parado. Capital de giro é o fôlego financeiro da empresa, o valor necessário para cobrir as despesas do dia a dia, como compra de mercadoria, salários, contas fixas, no intervalo entre o momento em que você gasta e o momento em que você recebe pelas vendas, e até para aproveitar possíveis oportunidades. Sem esse fôlego, mesmo um negócio lucrativo no papel pode passar aperto. Ou seja, depois que a empresa sabe se dá lucro e entende o ritmo do caixa, falta o colchão para sustentar decisão sem desespero. Ao mesmo tempo, o capital de giro não é a reserva de emergência genérica, é o dinheiro que permite à empresa continuar operando mesmo no mês de descompasso entre entrada e saída, sem precisar recorrer a empréstimo ou atrasar fornecedor, por exemplo. E esse ponto conecta direto com um problema comum em negócio que crescem. Crescer exige caixa antes de gerar retorno. Mais estoque, mais estrutura, mais gente. E sem capital de giro, o crescimento vira instabilidade em vez de avanço. É por isso que negócio que cresce rápido demais, sem reserva, corre mais risco de quebrar do que negócio que cresce devagar, com estrutura. O quinto passo é sobre dívida. E aqui vale um ponto importante. Crédito não é um problema por si só. O problema é depender dele para manter a empresa funcionando. Um empréstimo pode fazer sentido para comprar equipamentos, ampliar a estrutura, aumentar o estoque ou aproveitar uma oportunidade de crescimento, por exemplo. Mas, quando a empresa precisa pegar dinheiro todo mês para pagar contas do dia a dia, o empréstimo deixa de ser a solução e passa a esconder o problema. Nesses casos, vale voltar alguns passos e entender a causa. A empresa vende com margem suficiente? O fluxo de caixa está bem organizado? O capital de giro é adequado? Enquanto essas perguntas não forem respondidas, trocar uma dívida por outra dificilmente resolve a situação. No fim, estruturar o financeiro não é sequência de tarefas, é a sequência de perguntas. Você sabe separar o que é seu do que é da empresa? Sabe se o negócio dá lucro de verdade além do caixa que aparece? Entende o ritmo entre o que entra e o que sai? Tem reserva para sustentar uma decisão de crescimento sem desespero? Cada pergunta só faz sentido depois que a anterior está respondida. É por isso que a ordem importa, mais do que qualquer ferramenta ou planilha para estruturar e organizar o financeiro da sua empresa. Então, se você reconheceu sua empresa em algum desses pontos, escreve aqui nos comentários qual dessas perguntas você ainda não sabe responder com clareza para eu tentar ajudar com um conteúdo específico sobre a sua dúvida. Além disso, depois de colocar essa ordem em prática na sua empresa, vale entender bem como cuidar do seu negócio no geral, além das finanças, de forma estratégica e bem planejada. Para isso, assista esse outro vídeo que mostra o que você precisa se atentar no dia a dia para sua empresa funcionar de forma saudável e lucrativa. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Espero que tenha gostado. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares para ajudar muito esse canal. Obrigado e até a próxima.